Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Em Busca de Paulo, livro de John Dominic Crossan e Jonathan Reed. Ele foi publicado pela editora Paulinas 7. Então vou destacar alguns pontos do livro. Então John Crossan, ele observa que apenas Lucas deixa claro que o centurião romano, nos evangelhos, né, era pagão. Isso está implícito nos outros evangelhos, né? Mas essa ênfase de Lucas parece revelar que o próprio Lucas ele era um pagão convertido. Pode denunciar isso. Paulo mostrava-se um cidadão romano de nascimento, né? Ele diz isso. Isso consta em Atos 22, 25. Capítulo 22, versículo 25. Bem como cidadão da cidade de Tarso. E usa de sua cidadania romana para apelar ao, ao procurador Festo contra sua sentença, o que mostra que em sua época já não havia restrições a uma pessoa ser cidadão de duas municipalidades. Ou seja, ele era cidadão de Tarso e de Roma também, o que no século I era condenado por Cícero, no século I a.C., era condenado por Cícero. John Crossan questiona essa passagem de Atos dos Apóstolos, foi escrita por Lucas, e afirma que Paulo nunca mencionou ser cidadão romano em suas cartas. Tá? Tanto Gálatas 1,17 como Atos 9,3 concordam que a conversão de Paulo se deu em Damasco, embora haja pequenas variações nos detalhes dessa conversão. Por exemplo, em Atos 9:8 se refere à cegueira de Paulo. Em 1 Coríntios, destaca que Jesus apareceu a Paulo, ou seja, ele foi visto por ele. Então não tem cegueira na história. Então, nesses pontos, tanto da cidadania de Roma como na conversão, o Crossan vai apontando as diferenças que tem entre as cartas paulinas e os Atos dos Apóstolos. Enquanto em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 3, 22, 6, 26, 13, ele se refere a uma luz vinda do céu, em Atos dos Apóstolos, nunca diz nem que Saulo vê uma figura composta de luz e nem que a luz brilha a partir da própria figura. Pelo contrário, o termo do céu possui um sentido mais geral. Embora toda essa cena de conversão de Paulo tenha se imortalizado com a figura, né, da pintura de Caravaggio, que aparece ali caindo do cavalo, né, o texto em nenhum momento diz que Saulo estava a cavalo. Corinto, no capítulo 18.1, Roma, em 26.15, e na carta aos Efésios, em 19.1, em nenhum momento menciona qualquer carta de Paulo a essas comunidades. Isso em Atos dos Apóstolos. Né? Em Atos dos Apóstolos 18.1, 6.15 e 19.1, fala de Corinto, Roma e Éfeso, mas em nenhum momento diz que Paulo escreveu cartas para essas comunidades. Outro ponto de divergência. Embora Lucas se refira à autoridade de Paulo como uma das colunas da igreja, tá? Ele se refere a isso como uma das colunas da igreja, junto com Pedro e João, em nenhum momento Atos dos Apóstolos chama Paulo de apóstolo. Por outro lado, o próprio Paulo, ele se refere a si mesmo como apóstolo nas suas cartas, como em Gálatas 1:1, Coríntios 15:8. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele enfatiza que houveram apenas 12 apóstolos. Né? A aparição aos 12 em 1 Coríntios 15 significa que o termo 12 já era usado como se referindo ao grupo original dos apóstolos, dos discípulos. Pois que, segundo as tradições evangélicas, nesse momento, Judas já não estava incluído, Judas Iscariotes já estava fora do grupo. Mas ficou essa terminologia, os 12. Na verdade, eram 11. Tá? Então, ficou. Os 12 estão se referindo a esses 12 apóstolos nomeados diretamente por Jesus. Tá? Em Mateus 28:16, em Lucas 24:9
e no final mais longo de Marcos, em 16,14, eles são referidos como os 11. Em Atos, capítulo 1, versículo 12 a 26, os 11 são listados e alguém, uma outra pessoa, é indicada para substituir Judas Iscariotes. Em 1962, foi encontrada uma inscrição em Cesareia Marítima, em honra a Tibério. E essa inscrição ela foi erguida por Pilatos. E ali aparece o título de Pilatos como prefeito Judéia, prefeito da Judéia, que ficou no cargo entre 26 e 36 depois de Cristo. Posteriormente, em 44, a soberania romana foi exercida por um procurador. Tá? É interessante que Tácito, né, na referência que ele faz a Pilatos, em Anais 15:44, que ele fala de Jesus, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, ele chama Pilatos ali como procurador. Isso é um anacronismo, porque na época de Jesus não era procurador, era prefeito. Atos 4:13 se refere aos apóstolos Pedro e João como iletrados. Paulo, em 1 Coríntios 1:26, se refere a que não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos da família prestigiosa, mas o que é loucura no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. Em 2 Coríntios 2, do versículo 2 ao 8, ele explica que, a fim de que a vossa fé não se baseie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. Então, ele está se referindo aí, possivelmente, muitos dos discípulos são analfabetos. Então, é isso. Muito obrigado, então.